Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com tu Deus. Pero hermanos, quando estamos enfermos, mira o que vou dizer, é importante. Número 1, pedir perdão a Deus, ¿sí ou não? Claro que sí, Deus não me criou para estar enfermo. Número 2, quitar a causa, falta de luz solar, falta de exercício, falta de água, falta de vitamina C, falta de vergüenha na cara. Sí, hermanos, Dios no nos crió para estar enfermos, ¿no? Pero hay que seguir los pasos y a la vez el Señor nos cura. Amén, hermanos. Vamos a escuchar otro especial para honra y gloria de Dios.
Hoy, hermanos, mencionamos, estamos empezando el seminario de Apocalipsis. Terminamos, hermanos, ya en algunos meses el seminario de Daniel. Miramos más especificamente la salud en el libro de Daniel. Y miramos, hermanos, cómo la profecía está mezclada, la parte de profecía, el santuario y la salud. No podemos divorciar essas partes, porque Deus las puso unidas. La profecía, hermanos, es la brújula, es el mapa que nos guía en esta hora de oscuridad. Por eso queremos dar aqui a bem-vinda às visitas. Há muitas visitas que estão conosco hoje. E queremos dizer, meu irmão, minha irmã, se você nunca ha leído a Bíblia, e hoje você vai quedar pouco assustado, não há que assustar-se. Porque quando uma pessoa sai da oscuridade e agora mira a luz, há impacto em los olhos. A luz como que le ciega a uno quando uno sai de lugar, ambiente escuro. Pero al pouco de tempo de estar mirando a luz, os olhos se vão acostumbrando. E a la vez vamos começar agora a ver a beleza de la luz. Amém, irmãos? Jesus é a luz. E quando estudamos Daniel, ou quando estudamos Apocalipse, Jesus é o centro de la profecia. Não podemos estudar as profecias apenas por conhecer o futuro, apenas por saber matemática e história. Não, temos que mirar a Cristo al centro de la profecia. E Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, Ele é o pastor de las ovejas e é o doutor de las ovejas. Amém, irmãos? Que bonito esto, não? Então, nós entendemos que o Senhor também quer curar-nos, quer sanar-nos, e vamos ver quão bonito, irmãos, quando unimos a parte espiritual, profética, com a parte física e de saúde, e agora vamos ter a revelação de lo que temos desde o Antigo Testamento, que é a doutrina del santuário, profecia e saúde, restauração física, mental e espiritual. Hoje à tarde, se Deus nos permite, vamos ter 2 programas aqui. De las 3 a las 6, já foi anunciado, é o programa de ayuno e oração. Vamos ter testemunhos, música e predicações, uma grande participação, de las 3 a las 6. E a las 6, meus irmãos, vamos ter, se Deus permite, a segunda parte do tema. Hoje vamos estar falando sobre os Calebes modernos. Caleb foi grande homem, como Josué em el Antigo Testamento, e terminou, hermanos, colocando seus pés em la tierra de la promessa. Em esse tempo também Deus tendrá pueblo vitorioso e vai lograr entrar sem conhecer a morte em la tierra de la promessa, la Canaã celestial. Decimos amém, hermanos? Então não perdam hoje à la tarde, toda a tarde. Vai ser dia de muita fiesta, de muita alegria aqui hoje em Southgate. Queremos dar também saludo a você que nos acompanha por la televisão, a você que nos acompanha por la internet, a você que nos acompanha por DVD, que Deus te bendiga. E vamos dar, meu querido irmão, seminário de Apocalipse, pero não tema, vamos ser vários temas, vários meses. Por isso les pedimos, irmãos, de que sigam a sequência. Em Apocalipse encontramos 7 etapas, 7 períodos, e a la vez, hermanos, quando miramos os 7 períodos de Apocalipse, encontramos que é uma unidade perfeita. Decimos amém? Então, por isso le menciono, não se assusta se você não entende muito hoje, mas a medida que vamos avançando, você vai mirar, como menciona Provérbios 4:18, que a luz de la profecia é como a luz de la aurora, não? Vai de aumento em aumento. E a la vez vamos entendendo mais, compreendendo mais, já vamos guardando algumas fechas, algumas profecias já começam agora a relacionar-se com outras, e eu me sinto muito feliz, hermanos, de ver que a igreja está cheia esta manhã, há muita gente nova, e isso, meus irmãos, nos alegra, porque vamos começar hoje esse seminário, especialmente para este grupo. Então, meus irmãos, quando estudamos o livro de Apocalipse,
Vamos mirar, hermanos, de que Juan, el profeta de Patmos, tiene una revelación de Apocalipsis, quiere decir revelación. Y Juan, cuando va escribiendo, él como que subentiende de que sus lectores, así como Pablo y otros personajes del Nuevo Testamento, sepan algo del Antiguo Testamento. Entonces, más específicamente, Juan, Pablo y Mateo y otros ya entienden de que quien está leyendo su carta, su epístola, entiende la doctrina del santuario. Agora você vai entender então por que há tantas igrejas, há tantas denominações, porque uno se mete a ler Apocalipse, se mete a entender os evangelhos, pero não entende o santuário, e agora empieza a construir uma casa sem quê? Sem a base, sem o cimento. E por isso não pode haver solidez em esta casa, em esta construção, porque a base desta casa, Apocalipse, é el santuário. Já vamos entrar nas profecias e mirar a beleza do livro de Apocalipse. E a la vez, meu querido irmão, nós não podemos estudar Apocalipse sem entender Daniel. Não podemos estudar Apocalipse sem ler o livro de Hebreus. E a la vez vamos mirar algo interessante. Hoje, quando nós leemos uma cita bíblica, nós colocamos assim, a referência abaixo, não? Por dizer, Isaías 66, 22, 23. Pero Juan não habla esto, não escreve assim. Ele nomás escreve as palavras, pero não disse onde agarrou, em que parte da Bíblia agarrou esta cita bíblica. Então, nós temos mais de 600 referências do Antigo Testamento em el livro de Apocalipse. Quantas referências falei? Mais de 600 referências. Por isso, meu querido irmão, nós devemos entender, para agarrar bem a ideia de Apocalipse, entender, como mencionei, o santuário. Pero também devemos ter uma ideia de la salida de Israel del Egipto para la tierra de la promesa. También debemos tener una idea de la salida, del cautiverio babilónico del Antiguo Testamento, y tenemos que tener una idea también de la vida de Elías al Antiguo Testamento, para que podamos tener una buena comprensión del libro de Apocalipsis. La palabra de Dios empieza hablando así, mis hermanos. Apocalipsis 1:1. Revelación. ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Hoy, mis hermanos, conforme ustedes miraron en el boletín, el tema es el Señor Jesucristo. Es el centro del libro de Apocalipsis. El santuario, hermanos, el santuario es una revelación completa de Jesús. Entonces la palabra de Dios menciona que Juan en Patmos, mira que la revelación de Jesucristo. Juan no está escribiendo que él miró el bebé en el pesebre, él no está escribiendo de que miró un carpintero, él miró a Jesús en el santuario. Él miró a Jesús como el cordero inmolado. Él miró a Jesús caminando entre los candeleros de oro. Él miró a Jesús en el trono, en el mar de vidrio. Él miró a Jesús como el león de la tribu de Judá. Él miró a Jesús, mis hermanos, como Rey de reyes y Señor de señores. Decimos amén, hermanos. Por esto, nosotros en Daniel miramos mucho sobre la salud del cuerpo. Daniel habla demasiado. Como estudiamos, Daniel, mencionamos desde el capítulo 1, es el más antiguo manual de nutrición que tenemos conocimiento. El libro de Daniel es el manual de nutrición más antiguo que se ha conocido. Pero el libro de Apocalipsis vamos a estudiar bastante lo que es la salud mental. Entonces en Daniel miramos mucho lo que es la salud física.
Acuerda el capítulo 8, bueno, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 8, capítulo 10, ustedes escucharon aquí las aplicaciones que hicimos. El capítulo 1, como Daniel ahora mira el mugrero de Babilonia, ahí está la pizza, ahí estaban las sodas, ahí estaba el queso y todo eso, y Daniel dijo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ahora, mis hermanos, el capítulo 2, el rey tiene un sueño, no se acuerda, y ahora viene el insomnio, y ahora entonces la amnesia, y miramos todos los problemas del Nabucodonosor. Y el capítulo 8, hermanos, miramos cómo Daniel queda desfallecido o sin fuerzas. Capítulo 10, cómo tuvo la visión al lado a la orilla del río Edequiel, y ahora quedó desfallecido, como que desmayó, y el Señor lo levantó. Y predicamos en Daniel que Jesús no le dio ninguna vitamina, no le dio ningún antioxidante, no le dio ninguna hierba, no le dio ninguna comida integral. Él apenas le tocó y Daniel se paró. Amén, hermanos? Entonces la vida no es agua, la vida no es arroz integral. Mencionamos en el libro de Daniel, nomás un repaso rapidito, de que essas coisas são para a manutenção da vida, pero a vida, quem é em la Bíblia? É Jesus. Ele é a fuente da vida. Por isso, meus irmãos, aqui nós temos um trabalho, predicar em Los Angeles, predicar em Califórnia, predicar em Estados Unidos, predicar ao mundo todo, que Jesus é o doutor de los doutores, e Ele tem tanto poder agora, este dia de hoje, como lo tinha 2000 anos atrás, para curar a las pessoas, para expulsar demônios, para restaurar a vida, para reparar qualquer função de los genes que estavam dañadas. Decimos amém, hermanos? Este é o Deus a quem servimos. Pero em Apocalipse vamos ver algo mais. É um complemento de Daniel, pero viene algo mais. Em Apocalipse, hermanos, vamos mirar como Satanás está tratando, não somente de destruir o corpo, pero mais que todo, em esta hora, o inimigo quer destruir nossa mente. Ha mirado este momento de agora, quantas pessoas com loucura, esquizofrenia, ataques de pânico, insônia. Hermanos, a lista é quase que já infinita, porque tantos problemas e trastornos mentales. Miramos, hermanos, as consequências de esto. Esta semana estuve predicando em la televisão sobre esto, não sei quantos acompanharam, quantos divórcios. E alguns dizem, pastor, que tem a ver a comida com divórcio? Alguns até se assustam. Pero a la vez, hermanos, que nosotros empezamos a entender la relación psicosomática, a la vez, hermanos, todo que comemos o todo nuestro estilo de vida afecta nuestros temperamentos, nuestra conducta, nuestra relación de pareja y de familia. Por eso hay tanto divorcio en este momento. Y hay algo más, esto afecta a la iglesia. Porque a la vez, hermanos, que não temos um temperamento controlado por el Espírito Santo, nos colocamos aqui não como ovelhas, nos colocamos como lobos. As ovelhas, hermanos, vivem pacificamente, se amam, se respeitam. A oveja não está mordiendo uma a outra, atacando uma a outra. Os lobos, hermanos, os lobos não sabem viver desta maneira. Os lobos se atacam, se muerdem, eles roubam a comida um do outro, eles vivem de uma maneira antissocial. Por isso, meus hermanos, a alimentação juega um papel muito importante, porque nós não somos solamente o que comemos, somos o que absorvemos. E isto vai, então, influenciar nossa capacidade mental e também de relação. Por isso, meus queridos irmãos, ao iniciar o livro de Apocalipse, vamos mirar quão importante é agora cuidar de quê? De la mente. Quão importante é cuidar de la mente. E se você crê que eu estou aqui fazendo algo mal, leia o Espírito de Profecia. Porque a la vez que o Senhor ha dado livros sobre a saúde do corpo, ha dado um livro, Consejos sobre o Regime Alimentício, aí está o Ministério de Curação, Temperança e vários outros. Pero quando o Senhor dá um livro a la hermana White sobre a mente, são 2 tomos.
mente, carácter e personalidade. Estamos dando essa classe agora em el curso de naturopatia, hermanos, sobre as ondas eletromagnéticas e como o inimigo, hermanos, através dessas ondas pode tomar possessão do ser humano. Aí entra a hipnose, aí entra, hermanos, por dizer, o controle. Incluso vamos estudar isto em el livro de Apocalipse, a doutrina de los Nicolaitas. E que significa isto? Que você foi criado um ser livre. Nenhum ser humano, ponga atenção em isto, nenhum ser humano, nem tu marido, nem tu papá, nem tu hijo, tem que dominar a você. O único ser que tem o direito de controlar tu vida, quem é? É Deus. E agora, meus irmãos, nós por causa da força de vontade al piso que temos, por causa de nosso domínio próprio que está al piso, agora devemos ser controlados por alguém. E aí, hermanos, é o grande problema no mundo e também na igreja. Nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma igreja deve controlar nossa vida. O único que tem que controlar minha vida é o Espírito Santo a través da palavra de Deus. Decimos amém, hermanos? Agora, se mi pastor, minha igreja, mi papá, minha família está andando em harmonia com a vontade de Deus, eu vou com eles dizendo amém. Pero quando eu miro que uno se descarria, já não estou com eles. ¿Me entenderam, hermanos? Não é que agora vamos ser rebeldes, porque a característica de la geração moderna é a rebeldia, não se submete à autoridade. Não estamos falando disso. O que estamos falando é que Deus não quer que nós busquemos outra pessoa para ser consciência para nós outros. Há que ler a Bíblia, há que buscar a unção do Espírito Santo e há que obedecer a palavra de Deus. Amém, hermanos? E agora, se o pastor está haciendo esto, claro que sim, vamos unidos. Se minha família está haciendo esto, vamos unidos. Por isso que Jesus em Juan 17 orava por la unidade da igreja, que estemos unidos em la verdade. La verdade presente não é uma doutrina, a verdade presente não é uma teoria, a verdade presente é uma persona. E esta persona é Jesus. Então, em Apocalipse, hermanos, o que vamos ver, hoje estou fazendo uma introdução, porque vamos ter que fazer muitos sermões de Apocalipse. O que vamos ver é que em Apocalipse estamos entrando em el santuário. E a la vez que estamos entrando em el santuário, vamos ver, hermanos, como todas estas 7 unidades formam uma unidade perfeita. Então, vamos dar um arranque aqui. Apocalipse capítulo 1, diz assim: Apocalipse capítulo 1, não vamos ler muito, mas sí me gostaria, meus irmãos, de que pudiéramos ler algumas citas. O capítulo 1, versículo 5, diz assim: E de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aqui temos o primeiro passo dentro del santuário. Quando estudamos o livro de Éxodo, encontramos em el livro de Éxodo, del capítulo 25, que é a segunda metade do livro, hasta el capítulo 40, que é o cierre del livro de Éxodo, encontramos a construção del santuário. Quando você lê o livro de Hebreus 8, 9, especialmente o capítulo 9, de versículos 1 hasta el 5, você vai ver aí, e o capítulo 10 também, de Hebreus, você vai ver essa sequência tão bonita, tão organizada. El santuário. Aqui está, meus irmãos, o programa de Deus para você, esta hora, o programa de Deus para mim neste momento.
Empezamos quando venimos del mundo, quando venimos de afuera, quando venimos de Babilônia. Agora damos o primeiro passo adentro do santuário e você encontra o altar de sacrifícios. Apocalipse lo describe 2 vezes e lo deja bem claro que se hace em el lugar del altar de sacrifícios. Aí leemos em el versículo 5, al que nos amou. Mira, hermanos, esta palavra, al que nos amou, exatamente describe a cruz del Calvário. Porque o amor de Deus, hermanos, não é emoção. O amor de Deus, hermanos, não é abstrato. O amor de Deus é um acto que Ele tuvo que fazer infinito para amar-nos, para salvar-nos. A cruz del Calvário é a firma del amor de Deus por nós. Amém, hermanos? Damos honra e glória a Deus por esto. El sábado passado, aqui em Southgate, tivemos a cerimônia da Santa Cena, onde recordamos este sacrifício infinito por nós. Agora, a outra cita, la encontramos em el capítulo 5, aí a outra cita é mais clara. Versículo 12 diz assim, Apocalipse 5, versículo 12, que diziam a gran voz, el cordero que foi imolado. A tradução para esta palavra imolado em espanhol, que seria? Sacrificado, claro. ¿Dónde se sacrificava o cordeiro ou o animal em el santuário? Em el altar de sacrifícios. Aí estão as 2 citas. Então, vocês miraram, vamos arrancar Apocalipse e encontramos o primeiro mueble, é o altar de sacrifícios. Aqui pudiéramos, hermanos, quedar todo o dia de hoje, pero como vamos fazer uma introdução general, depois vamos a regressar parte por parte, porque este altar de sacrifício não solamente habla de Jesus, habla de você também e de mim, porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus era um sacrifício, pero a la vez nós hoje também somos um sacrifício. Vamos explicar isso leyendo a Bíblia. Então, hermanos, encontramos, arrancando Apocalipse, diz al que nos amou. Aí está o lugar del altar de sacrifício, onde era muerto o animal, quitada a sangre e levada agora adentro del segundo compartimento. Pero Apocalipse não habla muito deste lugar, del átrio. ¿Por quê? Porque se você observa as 2 citas que leemos, Apocalipse 1:5 e Apocalipse 5:12, está aqui em el passado, está em el pretérito, dizendo que esta parte do santuário já está para quê? Para trás. ¿Me entenderam? Al momento que está escrevendo Juan, ele está falando del passado. Nos amou e foi imolado. Quer dizer, isso já está para trás. Então, se vamos agora entrando na sequência do livro de Apocalipse ao santuário, vamos agora, Apocalipse 1:5, encontrar o segundo mueble del santuário. E nos lavou. Qual era o segundo mueble que estava à porta do santuário, hermanos? Era a fuente de água. Queridos hermanos, este é importante para nós, porque se você não entende essa sequência, você nunca vai poder entender o plano de salvação. Em outras palavras, a fuente de água significa quê? ¿Qué significa el agua a la entrada? El bautismo. El bautismo. Romanos capítulo 6. Vamos com mais tempo ao futuro mirar em detalhes esto. Quer dizer, hermanos, que nós, al entrar al santuário, temos que, primeira coisa, aceptar a Jesus, aceptar seu sacrifício, entender o que Ele está haciendo por nós.
Si usted no puede entender esto, aunque usted tenga todos los diplomas de teología, maestría, doctorado, pero usted no es un cristiano. A la vez, hermanos, que pasamos derecho por el altar de sacrificio, aunque vayamos al bautismo, pero si no aceptamos la primera parte, esto no nos hace cristianos. Es amar a Jesús, entender su sacrificio, es mirar la cruz que da vida y salvación. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan empieza ahora dando una introducción exactamente a esto. Vamos dar una mirada. Apocalipsis, leemos las primeras palabras. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Mira, hermanos, ahí está una secuencia, no voy a dedicar mucho tiempo. La mayoría de los predicadores enseña eso mucho con detalles, ¿no? Como el Padre da la luz al Hijo, el Hijo da la luz a su ángel, que ahora va a entregar a Juan. Y Juan ahora nos entrega ¿a quién? A nosotros. Entonces, mira, 5 pasos. Eu não vou entrar muito em esse detalhe, pero o que é bonito aí, hermanos, está o versículo 3, diz assim, Apocalipse 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aqui sim, hermanos, quisiera dedicarme um pouquinho a atenção de ustedes. Bienaventurado, o que significa a palavra bienaventurado? Feliz, feliz. Você está triste? Você está desanimado? Você vino aqui com depressão? Não importa o que tenha, não importa o que Satanás ha hecho de tu vida. A palavra de Deus em Apocalipse é um mensagem positivo, de ânimo, de fé, de esperança, de amor para nós outros. Decimos amém, hermanos? Agora mesmo, você que está aqui na igreja, você que está em sua casa escutando esta palavra, você é uma pessoa que está sendo bendecida, porque diz a palavra de Deus, bem-aventurados los que leem, los que escutam, porque alguns não sabem ler, e Deus los alcança aunque apenas escutem, e diz los que guardam. De nada sirve ler e apenas escuchar se você não obedece, pero se você lê ou escucha e obedece, agora você é uma pessoa que feliz, bem-aventurado. Querido hermano, agora viene uma hora de crisis. Predicamos esto já la outra semana, Daniel capítulo 12, versículo 1, um tempo de angústia como que? Como nunca hubo. Pero en medio de la angustia, Dios quiere transformar usted en la persona más feliz que vive en este planeta. ¿Será que Dios puede guiarnos de esta manera, hermanos? ¿Será que Él tenía poder para guiar una multitud de 1,5 millones de personas con tantos animales por medio de un desierto que no había nada? Claro que sí. Bienaventurado. Quando você prende a televisão, quando você lê os periódicos, o mundo está um caos. Violência, economia por terra, hambruna, enfermidades, todo tipo de coisas malas. Pero quando você vem à palavra de Deus, você vai receber uma injeção de ânimo, de fé, de amor, de esperança. Deus não ha perdido seu poder. Ele não perdeu sua força, Ele não deixou de amar-nos, Ele não nos abandonou em esse planeta. Ele menciona, eu lhe dejo minha palavra, porque Jesus mencionou, allá em Juan 6:63, mis palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é vida para nós outros. E Romanos 1:16 diz que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Escucha esto. Tengo aquí algunas citas de la sierva de Dios, hermanos.
Não vou ler muito, pero quisiera aprovechar agora, porque al final é peligroso ler, não? Alguns já estão dormidos. Diz assim: não há nenhuma causa tão frutífera de enfermidade como a depressão. Que diz a Bíblia, hermanos? Bem-aventurado. Nada de depressão, feliz. La depressão mental é terrível. E todos vocês sofrem de ella. Estava falando na família. A irmã White está escrevendo na família. E disse: todos vocês sofrem de ella. La hija é inquieta. Participa do Espírito del Padre. Además, la atmósfera recalentada e opressiva, desprovista de vitalidade, adormece o cerebro, insensível. Os pulmões se contraem e o hígado se vuelve inactivo. Hermanos, miren que tristeza. As emoções depressivas perjudicam a saúde. Deus sabe disto. E Deus sabe que estamos em um mundo malo. Então Ele enviou sua palavra para dar-nos ânimo, para dar-nos fé, para dar-nos esperança. Por isso, hermanos, ao ler o livro de Apocalipse, você não está lendo uma película de terror que vai à casa esconder-se abaixo da cama. Você está lendo um livro, hermanos, de que você tem que levantar a cabeça, porque há um Criador que está em el comando de todas as coisas. Amém, hermanos? Aunque haya uma grande guerra delante de nós, uma grande batalha, uma grande peleia, pero Deus vai derrumbar, hermanos, os poderes que se estão levantando em contra de Ele. Deus vai destruir, hermanos, os que destruem a terra. Deus vai derrumbar os que estão atacando seu povo. Deus vai derrumbar os que estão derrumbando sua lei. Ele tem que levantar-se, pero Ele quer que entendamos que devemos confiar em seu poder. Por isso, meu irmão, Deus não nos permite que vayamos depressivos ao cielo, como se fôramos a um velório. O Senhor nos está invitando a venir a la fiesta de su Hijo, las bodas del Cordeiro. Amém, hermanos? Que bonito ler el Apocalipse de esta maneira. Dice la sierva de Dios assim, Testemunhos para a Igreja, volume 1, ¿no? Es el deber de cada uno vivir alegremente, em lugar de rumiar las angustias e los problemas. De esta maneira, muitos não só se vuelven miseráveis ellos mesmos, sino que também sacrificam sua saúde e felicidade a uma imaginação mórbida. A seu alrededor há coisas que não são agradáveis e seus rostros mostram senho fruncido constantemente que expressam melhor que as palavras seu descontento. Estas emoções depressivas são grave dano à sua saúde, porque el estorbar o processo de la digestão interfierem com a nutrição, mientras que os lamentos e a ansiedade não podem remediar solo mal, podem fazer muito dano, pero a alegria e a esperança, mientras iluminam o sendero de outros, são vida a los que acham e medicina a todo el cuerpo. Amém, hermanos? Lo que estou observando, e eu quero falar um pouquinho duro agora com amor. Lo que estou observando é que quando uma pessoa vem comigo a la consulta, nem tem o valor de levantar a cabeça e dizer assim: ai, doutor, eu estou com câncer. E eu penso, hermanos, claro que não vou ofender a pessoa, já está toda atribulada, pobrecita, não? Pero eu penso comigo, o câncer desta pessoa não está em el seno, la próstata, lo que sea. O câncer desta pessoa, onde está, hermanos? Está em la mente. Porque quando a mente está assim, como está seu corpo? Lo mesmo. Que habla a palavra de Deus em Apocalipse 1:3. Bem-aventurados. E quem está escrevendo, hermanos? São Juan. E onde estava Juan? Que estava sendo Juan aí, em este lugar? Estava de vacaciones em Cancún? Não. Ele estava em la cárcel, aislado, em um deserto na isla, porque lo quisieron matar. E como não lo pudieran,
lo metieron adentro de una vasija gigante con aceite hirviendo, y Dios, como a Daniela y al pasado, lo protege. Entonces lo pusieron tan lejos que su voz pudiera silenciarse para siempre. Pero ahora la voz de Juan, al revés de estar en silencio, ¿cómo está la voz de Juan? Siendo predicada a todo el mundo, en todos los tiempos, hasta la eternidad. ¿Decimos amén, hermanos? Mira cómo Dios puede cambiar las cosas. Dios tiene poder, mi hermano. Cuando Satanás quiere aplastar a usted con un cáncer, Dios puede transformar este cáncer en la mayor bendición de tu vida. Amén, mi hermano. Pero no deja que este cáncer se instale en tu mente. Es la mente, hermanos, que nos conecta con Dios. Es la mente que va a definir la voluntad. Es la mente que va a definir nuestra espiritualidad. Porque si la mente está bien lúcida, vamos a ser seres espirituales. Pero si la mente está negativa, si la mente está derrumbada, si la mente está al piso, no hay célula, no hay ADN, no hay ningún gene que va a funcionar bien, porque cada una de las células del cuerpo está bajo la orden de la mente. ¿Entenderam? Entonces ahora, quando você abre o livro de Apocalipse, que diz Apocalipse? Bem-aventurado, feliz. Allá a gente al mundo está desahuciada, está desesperada, já não tem opção, eles já não têm agora nenhuma solução, porque nenhum antibiótico já não está sendo efeito. Pero quando venimos a los pies del Senhor, Ele te disse assim: não temas, não temas. Mi querido hermano, não tenha medo, não tenha medo. Deus está em el controle. E quando vem uma pessoa comigo, eu lhe digo isto: se você entregou tu vida a Deus, este é tu problema que você tem agora, já não é tuyo, é de Deus. Tu câncer é de Deus, tu artritis é de Deus, tu diabetes é de Deus, tu vida é de Deus, pero obedece agora a sua palavra, porque a Bíblia diz assim: não solamente ler, não solamente escuchar, pero que? Los que guardan las cosas escritas, obedece la palabra, obedece la revelación, obedece la visión, obedece la luz, y usted va a andar bajo la bendición. Amén, hermanos? Entonces siempre le digo a la gente así: mira, si a mí me da Dios 5 minutos de vida más, Dios es demasiado sabio y Él no se equivoca. Mi obligación, si Él me da apenas 5 minutos más de vida, es vivirla para honra y gloria de su nombre, con fe, con alegría, con ánimo, predicando de su palabra. Pero si Dios en su gracia y misericordia quiere darme 50 años más, voy a vivir de la misma manera, hermanos. No es el doctor que me va a decir que usted va a la casa a morir, con 3 meses ya no tiene vida. No, el doctor no sabe. El doctor puede mirar el número en el examen, pero el doctor no conoce la mente de Dios. El doctor no es el Espíritu Santo. Es Dios que va a definir cuántas horas, o cuántos minutos, o cuántos años de vida usted va a tener en ese planeta. Amén, hermanos? Entonces no tenga miedo. Quando o doutor me disse assim: mira, você tem um câncer e vai morrer em 3 meses, eu tampouco não vou dar risa dele, porque seria falta de educação. Ele está fazendo seu trabalho, mas ele não tem toda a luz. Eu tenho a luz verdadeira, ¿dónde, hermanos? En la palavra de Deus. Eu vou a la casa e vou prostrar-me e vou, como Ezequias, dizer: Senhor, aqui está o relatório do doutor, pero quero conhecer tu relatório. E para Ezequias, hermanos, Deus lhe agregou 15 anos de vida. Assim que Deus é o dueño de la vida. Decimos amém? Miramos, hermanos, como caminhamos com as 3 coisas: la profecia, el santuário e la salud. ¿Por qué los pastores no predican de esto? ¿Por qué la gente se está muriendo en las iglesias? Y nadie habla de esto. Tu cáncer, tu diabetes, tu hipertensión, Dios puede curar. Y si Él no quiere curar, ahora voy a obligar a Dios. Dice: Señor, usted va a curarme. No. Como Jesús, yo voy a orar: Padre, así quiero yo, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad.
pero si tengo esta enfermedad o si no tengo, voy a ser feliz anyway, de cualquier manera. Tu profesión es creer en Dios, es confiar de lo que pasa de nuestras manos. Él tiene el control. Nosotros, mis hermanos, sembramos en el natural y cosechamos en Cristo el sobrenatural. Amén, hermanos. Nosotros cosechamos en el ordinario y en Cristo cosechamos el extraordinario. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, al abrir el libro de Apocalipsis, vamos a ver que caminamos por el santuario y todavía estamos en el atrio, ¿no? Imagina cuando llegarmos allá al lugar santísimo. Por eso que el remanente, los 144,000, no son un grupo, hermanos, de desanimados, son gente, hermanos, que se comprometeram, son gente que amaron al Cordero y le siguen por donde quiera. Ellos aprendieron a seguir a Jesús en la tierra, ahora van a andar con Jesús en las mansiones celestiales. Ese es un proceso. Es como un bebé. Cuando el bebé viene al mundo, el bebé no sabe nada, nem comer, a veces mal sabe chorar, ¿no? Y ahora, hermanos, empieza a crecer, tomar leche, y va tomando forma, y tiene proteína, y tiene todo, y ahora cría tamaño, y ya aprende a comer, caminar, trabajar, y un día es adulto. Dios quiere que usted crezca en la fe, crezca en la confianza, confíe en el Señor. Satanás viene con la propuesta de que usted va mal si confía en Dios, porque la ciencia dice esto, el doctor dice esto, el examen dice esto, el número dice esto. Pero ¿quién es el doctor, el laboratorio? Son siervos de Dios. El Señor siempre, hermanos, está arriba. ¿Decimos amén? Aunque no estamos en contra del doctor, ni en contra del hospital, pero estamos, como dijo Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas las otras cosas vendrán como añadidura. Bienaventurado los que leen, los que escuchan y los que guardan, quiere decir los que obedecen. Pero ahora vamos a entrar en un terreno muy solene, hermanos, muy solene. No voy a pedir disculpas por lo que voy a hablar hoy, porque no estoy aquí hablando palabra de hombres. El libro de Apocalipsis es palabra de Dios, pero le voy a hablar duro, pero para su bien. Este libro de Apocalipsis no está diseñado para el mundo. Este libro de Apocalipsis tampoco no está diseñado para cualquier iglesia. Este libro de Apocalipsis está diseñado para el remanente del Altísimo. No estamos en contra del mundo, ni en contra de las otras iglesias, pero este libro tiene un mensaje solene para un grupo selecto al tiempo del fin. Aunque entendemos que toda la Biblia es inspirada, toda la Biblia es palabra de Dios, pero el cierre, hermanos, es como si fuera una película que va a tener su último capítulo, y ahora viene toda la emoción, viene todo lo que venía en suspense, ahora va a ser presentado para desmascarar el malo y ahora triunfar el bien. Entonces vamos a encontrar aquí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, la victoria del remanente, la victoria del remanente. Y vamos entonces a mirar que hay un creciendo. Tenemos las 7 iglesias, el capítulo de 1 a 3, después tenemos los 7 sellos, de los capítulos 4 a 8, ahí tenemos las 7 trompetas, 3 bloques de 7, 7, 7, 7. Al medio está, por decir, la pilastra principal. Eso vamos a tomar muchos meses para estudiar. Por eso les mencioné que esto no es para cualquier iglesita o grupos religiosos. Esta es la misión del remanente. Aquí está la agenda de Dios para esta hora. Aquí está, mis hermanos, lo que está siendo tratado en las cortes celestiales en ese momento. El Señor tiene un plan, tiene un programa, está llevando a cabo, todo está en su lugar. Es como una pelea, una guerra. Los dos lados ya están en puestos correctos. Pero ahora viene el cierre. Apocalipsis 12 hasta el 14.
está el cerne, está el centro. Y si usted busca, hermanos, el centro del libro de Apocalipsis, el medio, el capítulo 12, versículo 11, ¿y sabe qué dice allá, hermanos? Y ellos, está hablando del remanente, está hablando de los 144,000, está hablando de los que van a entrar en la gloria. Si ellos pues lo venceran, está hablando de vencer a quién. Y ellos pues le vencieron a quién. Ok, al diablo, ¿qué más? A la muerte, ¿qué más? Ayúdeme. A la bestia, ¿qué más? El pecado. ¿Qué más? ¿Más? Fuerte. Arroz integral, hermanos. El mundo. Pero algo más. No habló, pero llegó cerca. Al apetito pervertido. La hermana habló de la alimentación. Hermanos, aquí no tengo mucho tiempo porque me pasa el tiempo rápido, pero hay una cita de la hermana Juan que dice así: por medio del apetito pervertido, Satanás domina la mente y el cuerpo entero. Así dice, con estas palabras: por medio del apetito pervertido, Satanás domina la mente y el cuerpo entero. Y ellos pues le vencerán. Apocalipsis 12, el cierne, el medio. Si usted abre el libro de Apocalipsis al medio, menciona que hay un grupo que va a vencer. ¿Usted le gustaría ser parte de este grupo? Pero no olvide Apocalipsis 1:3. Bienaventurados, felices, los que leen, que estudian, que aprenden, ¿no? O que escuchan, pero que obedecen. Por eso les mencioné que este mensaje de este libro no es para cualquier persona. Es un mensaje especial para el remanente. Por esto, mi hermano, agárrate, no de la mano del pastor, no de la mano de la iglesia. Si ellos están obedeciendo, vamos todos juntos, pero agárrate de la mano del Cordero. El Cordero. No sé si me alcanza el tiempo hoy para hablar del Cordero. Ay, que un tema tan bonito, ¿no? El Cordero, hermanos, es la base del santuario. Y ahora, mis hermanos, cuando Juan se vuelve a mirar, ¿quién ve, hermanos? El león de la tribu de Judá. Miramos que tan bonito es el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, hermanos, miramos que hay un creciendo, hay una misión al centro. Y después entonces viene la parte más triste. ¿Por qué? En esos sermones ustedes van a mirar que en ese creciendo de los 7, 7, 7, hay gracia, hay misericordia, hay oportunidad. ¿Para qué? Para salvarse. ¿Por qué usted viene hoy a la iglesia? Porque usted quiere heredar el reino de los cielos. ¿Decimos amén? Yo también, porque estoy aquí. Yo quiero amar a mi Señor, obedecerle, predicarle su palabra, por eso estamos todos aquí. Pero si ya no hubiera gracia, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Ya perdió el sentido. ¿Para qué estamos predicando en la televisión, colocando una fortuna de dinero, si ya no vamos a lograr a ganar a nadie? ¿Por qué vienen los estudiantes tocando puertas y haciendo esta obra si ya no hay nadie a hacer? En esta parte del capítulo 15 de Apocalipsis, ya no hay nada que hacer. Cerró la puerta de la gracia. Ya no hay, hermanos, oportunidad para ninguno. Para ninguno. Por eso, mis hermanos, de que yo les mencioné con todo respeto, este mensaje es un mensaje solemne, pero para el remanente, porque habla del juicio investigador, habla del santuario, habla de la ley, habla del sábado, y esas doctrinas no tienen lugar en las iglesias de afuera. Por eso ellos no pueden agarrar este libro, estudiarlo de manera completa. No puede abrazarlo de manera correcta. Por eso yo le digo, si usted es miembro de otra iglesia, si usted es pastor de otra denominación, no te ponga en contra a Dios. Cae a los pies de Jesús, abraza el Cordero, entra al santuario y el Cordero nos va a llevar al lugar santísimo. Y ahora Él va a colocar las cosas correctas. La gracia, ahí está la gracia, hermanos. Está la sangre, ahí está la sangre. Claro que sí, al santuario.
Pero hay algo más. Ahí está también, hermanos, la ley, as obras, el lugar santísimo. Pero no para salvarnos. Por eso hay que estudiar el libro de Apocalipsis a la luz del santuario. Entonces, ¿qué más que podemos encontrar en el capítulo 1 para arrancar? Pongo atención en esto. Tenemos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, la respuesta de Dios para Satanás. Yo quisiera leer una cita de la hermana White. Está en el libro Conflicto y Valor, página 21. Pongan atención, párrafo 4. Conflicto y Valor es el libro de la hermana White, página 21. Dice así, es muy importante lo que voy a leer ahora. Si alguno está con sueño, puede pararse, ir al lado así un poquito y ahí hacer un ejercicio rapidito para que entienda lo que vamos a hablar ahora. Dios crió al hombre para su propia gloria. ¿Para qué Dios nos crió a nosotros? Para su propia gloria. Para que después de la prueba, la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. ¡Wow! ¡Qué cita bonita, hermanos! Ahora ponga atención a la segunda parte. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si se mostraban obedientes a su palabra. Decimos amén, hermanos. ¿Usted cree que yo soy adventista ya por 35 años? Y nunca había colocado tanta atención en esta cita. Y yo no sabía esto. Y tampoco no pienso que usted lo sabía muy bien. Voy a leer otra vez, ponga atención. El Conflicto y Valor, página 21. Dios crió al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba, ¿cuál es la prueba? ¿Qué prueba le está hablando? Del árbol del fruto prohibido. La familia humana pudiera ser una con la familia celestial, y era propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana, si ellos se demostrasen que obedientes a su palabra. Wow, yo pensé, qué tremendo, yo nunca pensé eso. Entonces Dios crió a Adán y Eva en el Edén, y es interesante esto, hermanos, Dios crió el paraíso y agregó el Edén. Primero hizo el paraíso y agregó, dice la Biblia, ahí plantó el Señor un huerto. Y cuando la Biblia dice plantó, como que trasplantó, como que trajo del cielo, al capítulo 21 y 22 voy a explicar eso bien en detalles, para que usted lo pueda entender, al cierre de Apocalipsis, eso en algunos meses. Pero ahora, hermanos, dice ahí la sierva de Dios, que el Señor tenía un plan, al momento que Adán y Eva fuesen probados, y que pasasen por la prueba, el Señor iba a agregar a esta familia humana, ahora la familia ¿qué? Celestial. Y ahora, si ellos pasasen a la prueba, ellos ahora entonces iban a repoblar. Cuando habla así, repoblar, ¿de qué está hablando? Es que ya había un lugar vacante. Y este lugar vacante ahora debía ser ¿qué? Llenado, ¿no? Entonces, mis hermanos, yo le pregunto, ¿quién vivía antes en este lugar que ahora está vacante? Eran los ángeles malos, era el enemigo adversario de Dios que derrumbó la tercera parte de las criaturas del cielo, y ahora este lugar está vacío, o está esperando nuevos inquilinos. ¿Me entiende esta palabra? ¿Sí? Entonces mira cuál era el plan de Dios. Adán y Eva, ustedes pasaron en la prueba, muy bien, ahora entonces vamos a llevar este huerto de regreso de donde vino, y ustedes van a empezar ahora a producir seres santos, seres puros, y ahora vamos a llenar este lugar otra vez. Yo nunca había pensado en esto, hermanos. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva en el Edén? Ya lo conocemos. ¿Y ahora Dios nos abandonó? ¿Dios abandonó su plan? ¿Será que Dios todavía tiene un plan? Es lo que vamos a leer, estudiar en Apocalipsis,
como que el Señor todavía va a cumplir el mismo plan que tenía hace 6,000 años atrás. Amén, hermanos? ¿No es bonito saber esto, hermanos? ¿No es maravilloso esto? De que ahora el cielo todo está en movimiento, está en conmoción, porque está acompañando tu vida, día con día, porque el cielo está preparando usted para ocupar este lugar vacante. E Apocalipse agora nos vai dar passo a passo de como Deus vai concluir com esta obra, como Deus vai fazer esta tarefa. Por isso, meu querido irmão, você não pode perder os olhos do santuário, porque o santuário é o desenho de como o Senhor traz mundano, egípcio, babilônico, perverso, rebelde, violento, mentiroso, borracho, homossexual, e agora lo vai transformando, los vai cambiando, e quando agora chega ao ponto do lugar santíssimo, este ser está agora recriado a la imagen e semelhança de Deus. Quisiéramos adorar al Senhor esta manhã, hermanos, por este plan tan hermoso. Glória a Deus. Por esto estude o livro de Apocalipse com calma, não vamos apressurar, temos muito tempo, vamos tomar meses se é necessário, são 22 capítulos, hoje estamos apenas fazendo uma introdução de la introdução. Então miramos, hermanos, de que este plan que leemos aí, todavía está vigente. Deus quer trazer você, não importa quem seja, não importa quem isso, não importa quem é tu família, que tantos pecados, Deus te quer transformar para que você seja quê? Vamos ler agora o versículo 6. Apocalipse 1, 6. Qual é o plano de Deus? Já que nos amou, nos quer lavar, limpiar, purificar, emblanquecer, ¿qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios? Dice la sierva de Dios que nos reintegrar a la familia del cielo, a la familia celestial. Ahora vamos a leer Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo, ¿qué nos hizo, hermanos? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amém e amém. Que palavras tão bonitas, hermanos. E nos hizo, está em el passado, e nos hizo reyes e sacerdotes. Por isso le mencionei a usted al princípio, hasta agora estou mencionando. Usted não pode, é impossível entender Apocalipse, usted não entende o santuário. Pero que é sacerdote? ¿Dónde está o sacerdote? Quando aparece sacerdote por primeira vez? Qual é a função de sacerdote? E que é rei na Bíblia. ¿Dónde aparece rei na Bíblia? ¿Para que foi criado o homem? Hermano, se você não entende a base allá, em el passado, como vai entender agora aqui em Apocalipse? Por isso há tantas igrejas, tanta gente confundida. Querido irmão, você foi criado com propósito muito grande. Quando eu vejo uma pessoa que vem comigo com cigarrilho assim, diz: ai, eu não posso vencer este hábito. Ou agarrado de vasito de café e diz: eu não posso deixar a cafeína. Me vou à sepultura tomando café. Olvida. Você foi criado para algo maior. Você não pode ser dominado por algo tão pequeno. Você é rei, uma reina de Jesus. Você é sacerdote. Deus te está chamando para ser alguém importante, alguém de privilégios. Decimos amém, hermanos? Não te deja contaminar com a basura do mundo. Você não é mendigo. Como você vai estar echado ao piso comendo chocolate e pizza? Não. Você não é qualquer coisa. Tu estômago não é basureiro que todo que encontra na tienda lo mete aí como se for mendigo que tem que comer essas coisas. Você é nobre. Você é sangue real. Decimos amém, hermanos? Ponga esta mirada para alto. Porque a Bíblia diz que nós somos transformados em lo que contemplamos.
Si yo estoy en la televisión ahí mirando esa propaganda, voy a comer el mugrero del mundo. Pero si yo estoy con mis ojos en Jesús, yo estoy esperando el maná del cielo, hermanos. ¿Cómo voy a dejarme ahora dominarme por el azúcar, la carne, el queso? ¿Para qué destruirme si yo soy un rey? Los reyes no andan así acatando algo a comer a la basura. Los reyes son nobles, se sientan a la mesa y viene la mejor comida para el rey, hermanos. El rey anda con una postura bonita, con una cara bonita, con alegría. El rey tiene autoridad. El rey no está dominado. Quem está dominado é um escravo. Não seja um escravo. Você foi criado para ser feliz. Você foi criado para a honra e glória de Deus. Você foi criado para dominar e não ser dominado. A Bíblia diz desde o princípio, meu irmão. Em Apocalipse você vai descobrir que você está livre. Porque a Bíblia não está falando em Apocalipse 1:6 e nos hará rei. Não, diz nos isso. Não é que nos vá a ser. Como agora alguns dizem, não, quando venga Jesus, já vou deixar o vício. Não, você vai se perder. Não há conversão quando venga Jesus. Tu caráter está sendo preparado quando? Agora. Ou agora é vitorioso, ou vai ser derrotado. A Bíblia é um livro de otimismo. Apocalipse é um livro de vitória. Vitória contra o mundo, vitória contra o mal, vitória contra o diabo, vitória contra a bestia, vitória contra tudo, incluindo vitória contra o eu, hermanos. Este orgulho, este egoísmo, este apetite pervertido, este amor à la moda, este amor ao dinheiro, ao materialismo, temos que vencer, hermanos. Estas tendências heredadas de mi papá que vino en la genética, essas tendências ao pecado e as tendências cultivadas, adquiridas por causa da cultura, por causa da família, por causa de los amigos, isso todo tem que ser vencido. Quando seguimos adelante, hermanos, em el primeiro bloque, que vai ser as 7 igrejas, você vai encontrar algo maravilhoso. Não lo pierda. Prometem venir, hermanos? Assim que estão proibidos de ir a Cancún, ok? E não podem morir também. Cada sábado aqui, hermanos. Em el primeiro bloco, estamos estudando as 7 igrejas. Éfeso, Sardes. Essas igrejas, hermanos, cada uma de ellas, e todas as 7, tem al que venciere, al que venciere, al que venciere. E sabe o que significa isto? Que você está em uma batalha. Aqui não é lugar de vacaciones. E sabe o que significa al que venciere? Significa, hermanos, que nós somos el Jacob del Antigo Testamento e que temos que ser el Israel de Deus. Como um príncipe luchaste e vencestes. Al que venciere. Deus nos está animando, hermanos. Quando você corre uma carreira, como diz Hebreus 12:2, quando corremos uma carreira, vem o desânimo, vem os calambres, vem a sede, vem o cansancio, vem o pensamento negativo, não vou poder, não vou lograr. E de repente alguém grita, muito bem, você vai muito bem. Este grito de ânimo, como que é um vaso de água fresca, e agora uno cria forças e sigue correndo. Todo o cielo está dizendo assim, al que venciere, não desanima, não desanima. Você vai comer del árbol de la vida, você vai ter um novo nome, você vai ser uma coluna allá del templo de Deus, você vai estar parado em el mar de vidro, você vai andar com o cordeiro por la eternidade. Não deixa que o inimigo te quite a corona de la vida. Amém, hermanos? Al que venciere, se sentará comigo, como eu he vencido. Apocalipse 3:21. E Jesus dijo, eu he corrido a carreira. Se você está desanimado, eu também senti desânimo. Se você está passando por
uma necessidade física, eu também passei por necessidade física. Se você se sente abandonado, eu me senti abandonado, pero eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. Não desanima, se você vence, você vai sentar-se comigo em meu trono também. Deus não nos deixa espaço para pensamentos negativos. Talvez que esta manhã você entrou por esta porta com miles de problemas, com pensamentos pessimistas e negativos, porque talvez que você não tenha dinheiro para pagar a conta, porque você tem uma enfermidade terminal, está com metástases, talvez que você está com depressão, com ganas de quitar a vida, ou pular de um puente, ou brincar de um puente, pero hoje, meus queridos hermanos, o Senhor está dizendo para você, quita todo esto, vamos poner fé, amém, hermanos? Vamos poner esperança, amém, hermanos? Vamos poner este amor a nosso Criador. Ele te criou para ser um rei, uma reina, para sentar em la mesa de los ángeles, para adorar el Criador e vivir com el Cordeiro para sempre, para andar el mar de vidro, para tocar harpas en el cielo e para cantar um canto que nadie en el universo puede cantar, um canto de la experiencia de los vitoriosos. Quando abrimos o livro de Apocalipse, hermanos, não é uma película de terror, não é para que hoje à noite vamos à casa e comer as unhas de medo, porque vem a perseguição, o decreto dominical, e que a bestia, que não sei o que. Há muitos predicadores que estão colocando tanto medo em la gente, pero devemos saber isso nomás para saber, pero não para assustar-nos, porque o remanente de Deus, eles são um grupo de valientes, que vão levantar a bandeira do Evangelho, hermanos, como diz Apocalipse 14:6, e eles não terão medo de la bestia, e nem del papado, nem de nadie, eles irão de vitória em vitória. Aunque estemos em la isla de Patmos, aunque vayamos a uma cárcel, aunque vayamos, hermanos, al fuego, como fueron los 3 hebreos, aunque vayamos a la tortura, aunque vayamos a la cueva de los leones, el Señor promete siempre estar con cada uno de nosotros. Não tenha medo. Esta tua enfermidade para Deus não é nada. Lo que chamo a igreja esta manhã, e a cada um de los que estão mirando em sua casa, é a obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Ele nos criou com um plano muito alto. Ele te ama. Não importa o tamanho de tu nariz, não importa o tamanho ou o formato de tu oreja, não importa quantos quilos de obesidade tenha, ou se está como eu, tão flaquito, Deus te ama. Deus te ama. Ponga atenção, Deus te ama como estás. O pecado te deformou, me ha deformado a mim. Não tenho os dientes, já o cabelo está branco, e que não sei o que, cada qual está buscando seus errores. Pero Deus te ama. Nada de lo que somos cambia o amor de Deus por nós outros. Ele te criou com propósito. E Ele deu a vida por você. Não é que diz assim que talvez que vai te amar, não diz Ele que nos amou e nos hizo reis e sacerdotes. Pero o Senhor em la Bíblia é um caballero, hermanos. Ele nos respeita para mirar se aceptamos o que nos tem a dar. Ele espera, hermanos, que nós outros recuperemos a vontade própria. Por isso estamos agora dando as classes, allá o curso de naturopatia sobre o cerebro, a vontade, o domínio próprio, o lóbulo frontal. Devemos cuidar de nossa mente para que aprendamos a reconhecer a misericórdia de Deus. Querido hermano, eu pudiera seguir todavía horas el día de hoy, pero creio que vamos como un gotero, ¿no? Poquito a poquito, ¿ok? Hoy hicimos una introducción de la introducción, pero yo quisiera decir, hermanos, de que Jesús hoy está a la puerta. Apocalipse 3:20. Está a la puerta. Está ao lado de afuera. Porque Laodicea se ha colocado em problemas com o Senhor. Não lhe ha obedecido. Não lhe ha seguido as instruções. Pero todavía ele está a la puerta. Eis que estou a la puerta e chamo. Se alguno abrir, entraré e cenarei com ele e ele comigo. Amém, irmãos? O que significa esta palavra?
Ponga atenção, porque a vezes leemos e não entendemos. Estou à porta, quer dizer, Ele te respeita. Satanás não nos respeita, nos quer destruir. O livro de Juan, capítulo 10, versículo 10, diz: ladrão vem para matar, roubar, destruir. Satanás está destruindo tu hígado agora. E Satanás sabe, se destrui tu hígado, tu vida está arruinada. Sabia disso? Se tu hígado está mal, câncer, problemas de transtornos mentais, problemas digestivos, porque você tem nomás um hígado. Ele quer destruir também tu mente, quer destruir tu família, quer destruir tus finanças, quer destruir todo. Pero Jesus não nos toma a força para o cielo. Estou à la puerta e te amo. Ele quer ajudar, meus irmãos, ¿para quê? Porque Ele quer entrar em nossa vida, se lo permitimos. E agora diz assim, ponga atenção, Apocalipse 3:20, entrarei e cenarei com Ele. O que significa a palavra cenarei? Comer. E por que não disse assim, eu vou entrar e tomar o desayuno, ou vou ao almoço em sua casa? E por que disse cenaré? É porque a cena é uma hora de companheirismo. A la manhã estamos a la carreira, não há tempo, não? Uno vai à escola, outro ao trabalho e cada qual correndo. Al meio-dia tampouco não estamos juntos, porque um está por acá, outro por allá. Pero a la noite é quando a família vem e se reúne. E agora cada qual está sentado, contando como foi o dia, contando de suas emoções, contando de suas coisas que está haciendo, seus planos e sonhos. Jesus quer sentar-se com nós outros, quer cenar com nós outros. Pero você sabe que Jesus não toma soda? Você sabia que Jesus não come pizza? Você sabia que Jesus não come fritura? Para sentar-se e cenar com Jesus, irmãos, temos que perguntar a Ele qual comidas que Ele quer comer com nós outros. Vocês miraram? Todo em Apocalipse me habla não somente da profecia, pero me habla do santuário e me habla de minha saúde, porque a la vez que nos sentamos a comer, não é para antojos, é para manter a vida. ¿Sabe o que significa a comida? Hoje a las 6 vamos a falar mais detalhes sobre esto. Pero ¿sabe o que significa a comida? Esta comida, esta refeição, é como por dizer direito de viver ao futuro. ¿Me entenderam? Eu não estou comendo para viver para ayer. Mi comida de agora, que vou sentar-me a comer, é por dizer uma garantia de que ao futuro vou ter que vida. Será que algum dia você já pensou em isto? Por isso não podemos comer qualquer coisa, porque meu futuro vai estar arruinado se eu não sei alimentar-me. Jesus quer sentar-se com nós outros, cenar com nós outros, de la mesma maneira que um papai e uma mamá que ama seus filhos, los quiere saludables, los quiere contentos, los quiere felizes. Por isso Jesus quer, hermanos, ajudar-nos a entender de que Ele nos quer guiar a uma vida, como disse Juan capítulo 10, versículo 10, eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância. Será que esta igreja de Southgate vai ter membros que puedan viver vidas em abundância? Glória a Deus, hermanos. Vida em abundância, sem dolor de cabeça, sem insônia, sem artrites, sem nada de tristeza, sem nada de pastilha, sem nada de emergência, sem nada de doutor nem de hospital. Por quê? Porque o pastor de pastores está guiando suas ovejitas para que puedan cenar com Ele a comida del cielo. Querido hermano, querida hermana,
Eu creio que agora já podemos terminar o sermão de hoje. Eu quisiera, antes que o grupo cante outra vez, eu quisiera fazer um chamado. Temos muitas visitas com nós esta manhã. Eu mirei as manos quando levantaram as manos. Esse é o momento mais solene de nossa vida. Quando há um chamado para que venham, não adelante, não aqui com o pastor, não ao altar, pero que venham a Jesus. Porque a Bíblia menciona que se nós aqui na terra publicamente confessamos su nome, Jesus allá em el cielo vai ser que com nós. Ele nos vai confessar delante del Padre. Quando você aqui na terra diz assim: eu quero renunciar ao mundo, quero renunciar a Satanás, quero renunciar ao pecado, eu quero seguir o Cordeiro, e você vem a Jesus, allá em el cielo, Jesus agora vem com o Padre e diz: Padre, mira allá José, mira Pablo, mira Maria, mira Marta, Padre, eles estão tomando a decisão de aceitar meu sacrifício, porque los amei, e agora eles querem receber este amor, e o Padre vai dizer: eu los aceito, tráigalos. Eu quero invitar a você que venga hoje a Jesus. O livro de Apocalipse diz a revelação. Jesus hizo uma revelação. Quando estudarmos o capítulo 11, versículo 19, você vai entender que del santuário celestial ao lugar santíssimo há uma arca, há um cofre. E diz o livro de Éxodo, capítulo 25, que de allí me declararei a ti. Jesus quer declarar-se a nós porque nos ama. Você quer amá-lo? Quer obedecer-lhe? Este momento vamos escutar um especial. Enquanto escutamos este especial, se você quer entregar-se a Jesus, quer receber este amor de Jesus, quer receber esta graça, este perdão de Jesus, pode vir aqui adelante. Quero orar com você. Vamos neste momento pedir que empiecem o especial. Enquanto eles tocam, pode vir, diga: Senhor, aqui estou, toma-me em tus manos.
Glória a Deus. Gracias. Estamos tomando o nome e o teléfono de ustedes porque queremos orar com ustedes. Temos um ministério de oração. A oração, mis queridos hermanos, é muito especial. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 8, se encontra o segundo altar, o altar de incienso, donde suben as orações de los santos. Quando você ora, você habla com Deus. E quando você lê a Bíblia, Deus habla com você. Amém? Há uma relação. O Padre habla com o Hijo e o Hijo habla com o Padre. Deus nos dá este direito. Não necessitamos de santos, não necessitamos de outros seres humanos para relacionar-nos com Deus. Pode vir a Jesus. Você não necessita de um pastor, de um santo. Você tem um mediador allá en el cielo. El mediador es el sumo sacerdote que está intercediendo por usted ahora. Yo no le conozco, yo no sé su nombre. Usted que está aqui, que viene adelante, usted que está em sua casa, pero yo sé que Jesus conoce a todos nosotros. E nos conoce não solamente por nome, porque a Bíblia diz que Ele já nos conoce mesmo antes de que fuéramos formados em el ventre de nuestra mamá. El Senhor sabe o que usted está passando agora. Ele conhece tu família. Ele sabe como está tu conta em el banco. Ele sabe como está tu hígado, tus riñones, como está tu coração. Ele conhece tu cerebro, cada célula de tu corpo. Ele te ama. Não tenha medo de Jesus. Ele morreu por você e por mim, porque Ele nos criou para ser felizes. E se hoje você não é feliz, não tenha medo. Ele vai quitar essa tristeza, estas dúvidas, e Ele vai colocar paz em tu vida. Amém, irmão? Glória a Deus. Este momento vamos orar. Mais pessoas estão chegando. Pode vir, pode acercar-se mais aqui. Queremos que todos recebam esta bendição. Se hoje você sente o Espírito Santo te amando, venga. Assim termina o livro de Apocalipse. O Espírito e a novia dizem: ven, ven, ven a Jesus. Todavía a porta da graça está aberta. Todavía a misericórdia de Deus se está estendendo a los seres mortais. Um dia vai terminar esta graça. Eu pido oração por mim e por meu novio. Vamos orar, hermanos. Cada qual está escrevendo aqui suas petições. Vamos orar. A igreja é a casa de oração. Vamos orar. Os que podem prostrar-se comigo, vamos prostrar. Os que não podem prostrar, podem quedar sentados ou parados. Vamos neste momento colocá-los a todos em las manos de nosso Padre. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, gracias Señor, gracias por estes livros tão solenes como o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Alabamos tu nome por esta revelação de Jesucristo que o Padre le dio para que fuera dado a todos os mortais. Que o Senhor nos amou e nos quer lavar e nos quer transformar de pecadores em santos, de mendigos a reis. Padre, não merecemos tanto. Honra e glória a tu nome, Senhor, porque nos has encontrado como na basura, na piedra rústica, para levar-nos ao santuário del cielo. Oh, glória a tu nome, Senhor, porque isto não é apenas uma emoção, mas é a revelação de um Deus de amor, que criou os seres mortais para habitar em la glória eterna. Aqui está um grupo de pessoas, Senhor. Pedimos sobre eles tu bendição especial. Tu conoces a cada um e a todos nós outros. Has traído a cada um aqui para receber este mensagem hoje, de que o Senhor nos ama e nos quer transformar. Graças por la paz del cielo, que excede todo entendimento. Graças porque não há nenhum problema, Senhor, nenhum.
que Tu não puedas ajudar-nos. Padre, visita cada coração, cada mente agora, Senhor. Lê os pensamentos, porque Tu sabes onde estão as dificuldades, as montanhas de obstáculos. Padre, remueve por el poder del Espírito Santo. Ajuda-nos a avançar com fé, Senhor. Como disse Tu palavra, bem-aventurados. Ajuda-nos a ser felizes por ler, por escuchar e obedecer Tu palavra. Padre, dá-nos a vitória. Disse o Apocalipse: eles pues le venceram. Queremos vencer, Senhor, como venceu Jacob, como venceu Pedro, como venceu Pablo, todos os siervos Tuyos que passaram por este mundo e hoje descansam esperando a manhã da ressurreição. Agora nos toca a nós, Senhor. Pero não solamente queremos heredar Tu reino, queremos ser instrumentos Tuyos para predicar Tu palavra, para levar este mensagem tão forte, Senhor, tão claro, que cada pessoa allá no mundo pode escuchar, que há Deus de amor e misericórdia que todavia nos chama, porque a porta da graça todavia está aberta. Padre, bendice esta congregação, que de aqui, Senhor, pueda salir esta luz sobre os 3 ángeles, a verdade presente, esta doutrina do santuário, de que por la sangre del Cordeiro derramada en la cruz hay salvación y hay salud. Padre querido, gracias por Tu Hijo amado. Ajuda-nos a amá-lo, servi-lo. E agora, Senhor, ajuda mais que todo a obedecer-lhe a Jesus, a obedecer Su Santo Espírito. Llévanos com bem, Senhor. Oramos por nossos familiares, nossos queridos. Permita que eles também possam ser atraídos por la cruz del Calvário, puedan venir a rendir-se a Tus pies, Senhor, prostrar-se de maneira a adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda alabanza, hoje para todo el sempre. Bendice, Senhor, a los niños, a los jóvenes, bendice a los enfermos, bendice a aqueles que estão passando por uma experiência difícil, Padre, aqueles que estão caminhando agora por el valle de la sombra de la muerte. Padre querido, visita aquele que está desahuciado, aquele que está com medo. Quita este medo, este temor, Senhor, e põe fé e amor e esperança em este coração agora, Padre. Oh Padre, glória a Tu nome, porque Jesus é o doutor de los doutores. Todas as coisas estão confiadas em Tu poder, em Tu mano. Colocamos estas almas que agora vêm aqui, Senhor, em Tus manos. Aqueles que estão acompanhando por la televisão, por la internet. Bendice a esta alma, Senhor. Aqueles que vêm confessando a Jesucristo, aceptando este dom da cruz del Calvário. Quédate com nós, Padre. Bendice-nos para que tenhamos sabedoria para seguir estudando este livro de Apocalipse. Te lo pedimos agradecidos, em el nome de Jesus. Amém e amém.